Como é que foi administrar a questão das amizades deles, vamos dizer, Super agora, difícil. atualmente, depois que ficam mais independentes, como tu falou, né? Olha, eu vou te dizer que foi super difícil, assim, porque o que acontece? Primeiro, eles sofrem porque deixam os amigos, né, assim, no Brasil. Então, aquela coisa de. Minha filha fez 14 anos, né, quando a gente veio. Com 15, eles faziam aquela coisa da viagem para Disney. Então, ela quis ir na viagem com os amigos do Brasil. Ela faltou 10 dias de aula aqui para ir. Já estava aqui há um ano, então assim, a amizade já não é mais a mesma coisa. Aquele grupo que era o grupo dos super amigos já mudou, sabe? Porque depois de um ano as coisas mudam. E eu acho que esse período foi super difícil, porque ela percebeu que ela não fazia nem parte daquele grupo mais e ainda não era parte daqui, sabe? Aqui ela ainda era menina nova e lá ela era a menina que tinha saído. Só que como ela entrou no liceu, né, no ensino médio, o que aconteceu? Não tinha grupo de WhatsApp dos pais. Eu não conheci nenhum pai, assim, nenhuma mãe. E aí, assim, conheci a mãe representante de turma porque mandou um e-mail uma vez. Aí combinaram de fazer uma festa, sei lá o que, foram na casa da representante de turma, dormiram lá numa festa de Halloween. Poxa, minha filha chegou em casa e contando que tinha tido cerveja. A mãe tinha comprado 2 cervejas para cada adolescente, sabe? E ela tinha 14 anos. Sei lá se era uma cerveja com álcool, se era uma cerveja sem álcool, o que que era. Era cerveja. Assim, era cerveja. Ela chegou em casa contando que era cerveja. E assim, a gente não conhece os hábitos, sabe? Assim, O próprio dessa cultura. cigarro. O cigarro, eles fumam muito cedo. Assim, a primeira vez que minha filha foi numa festa que eu soube que teve muita bebida, um dos meninos ia fazer a prova de quando termina a escola média. Então tinha 13, 14 anos, sabe? 13 anos. Ele era mais novo do que ela. Então, assim, isso me chocou, sabe? Tipo, eu não imaginava. Porque no Rio, bem ou mal, assim, você fala com uma amiga, você sabe, vai naquela festa, o que aconteceu? Você acaba sabendo das coisas, né? E aqui, assim, como eu não tinha nenhuma referência, eu me lembro de uma história, assim, eu até te contei isso num dos textos que eu escrevi. Que essa coisa de escrever foi até para organizar meus sentimentos, sabe? Começou numa coisa, assim, muito para mim, assim, tipo, botar minha cabeça em ordem. E eu tô amando, assim, tô cada vez mais Os textos estão identificando. maravilhosos. Obrigada. Eu tô cada vez mais, assim, me identificando com essa coisa de escritora. Eu não sou escritora, imagina. Eu peno, tá? Para escrever um texto daqueles, assim, não é que saia naturalmente. Mas aí, num dos textos eu contei, ela me pediu para ir numa termas. Um sábado de noite, era o programa, assim, eles iam 10 horas da noite e tinha que buscar 2 da manhã. Então, assim, eu fazia aula de italiano perto do consulado italiano no Rio, que era no centro do Rio, onde tinha embaixo, assim, várias termas, lugares de prostituição, tá? Então, assim, na verdade, mas isso é o nosso preconceito, nossa ideia pré-concebida das coisas. Eu não sei, sabe, assim, tipo, nunca tinha ido, mas eu via aqueles lugares e eu achava que não era um lugar de pessoas do bem. Tipo, meninas de família. Gente, mas assim, sem desmerecer ninguém, sabe? Eu tô falando, assim, é ignorância, assim, tipo, ignorância no sentido de desconhecimento. E aí ela me pediu para ir numas termas. Eu falei, caraca, e agora? Eu vou deixar, não vou deixar? Todo mundo vai, é um programa normal. Mas eu não conheço nenhuma mãe. Como eu vou perguntar? Para quem eu vou perguntar o que é isso? Aí eu comecei, e era inverno. Aí falava, então você não vai molhar o cabelo. Aí eu fui ver na internet, poxa, 37 graus fazia nas termas, na piscina. Do lado de fora tava 3 graus. Aí eu pensei, meu Deus, ela vai lá, vai tomar banho de piscina, vai sair de cabelo molhado no frio, vai congelar o Vai se cabelo. gripar. Vai ser, né? Aí eu fiquei pensando, gente, o que é isso? Aí eu falei, o pai não queria deixar ir, porque era em outra cidade, tinha que pegar a autoestrada até. Aí eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? Aí isso é difícil, porque assim, eu não queria dizer sempre não, para ela não ser aquela sempre excluída que não pode nada, que a mãe nunca deixa.
mas também eu não podia dizer sempre sim, porque eu precisava saber, sabe? Então, a gente foi construindo uma confiança. Nesse dia, coitada, eu fiquei morrendo de pena. Eu levei e falei, olha, vai, evita de molhar o cabelo. Eu vou te buscar meia-noite, não vou te buscar às 2 da manhã. Aí eu soube que as pessoas demoraram a chegar, sabe? Então, assim, nem foi uma coisa muito legal. Agora, por exemplo, poxa, tá tendo lockdown, né? As pessoas no Brasil não imaginam o que a gente está vivendo aqui, eu acho. Porque, assim, é demais, sabe? É demais. No Rio, né, no Brasil, as meninas fazem festa de 15 anos. Aqui elas fazem com 18, elas e eles, né? E, então hoje minha filha teve aniversário da melhor amiga dela de 18 anos. Aí foram 3 meninas jantarem na casa dela, sabe? Era para ser aquela festa em boate, não sei o quê. Quando tava zona roxa, assim, zona vermelha que não podia fazer nada, teve um dia que eles se arrumaram, botaram uma roupa de festa, porque uma fazia 18 anos e eles iam fazer uma festa pelo Zoom. Então, assim, poxa, não é legal isso, né? Assim, eles estão perdendo estão perdendo vai ficar, né? uma fase maravilhosa, assim, eu morro de pena. Para mim, né, para mãe, assim, tá sendo muito mais fácil, porque eu não tenho que ficar dizendo não, eu não tenho que me preocupar se bebeu, se voltou com alguém de carona com alguém que bebeu, né? Tá sendo mais fácil, mas é difícil, sabe? É difícil em outro país, né, que assim, a gente não conhece os costumes, e aí a gente tem que ir criando, né, uma confiança, assim, nessa coisa da pandemia. Eu até falava muito com meu marido, assim, que as crianças em casa, isso mais no ano passado. Gente, eu tô falando, assim, direto, né? Não, tá ótimo. Se vocês querem fazer pergunta, assim, eu tô... Temos tempo. Então, assim, na época, mais isso no ano passado, né? Porque agora, assim, depois de um ano, eles até já se acostumaram com essa coisa de ensino à distância e tal. Mas sabe aquela coisa de sair de uma prova? Você faz uma prova, às vezes você vai mal, você precisa de ter um tempo para conversar com os amigos, para dizer, ai, olha que professora, pegou no pé, não sei o quê, olha essa que prova difícil. Isso faz falta, né, para eles. Aquela rotina de jovem, né? Extravasar a ansiedade depois da aula, por exemplo, porque em casa eles estão tendo muita aula, né? E não tem esse contato com os amigos, porque por mais que fiquem no celular, não é a mesma coisa. E aí eu dizia que, assim, a gente tinha, no início, logo no início da pandemia, eu criticava, eu até meio que defendia os professores, sabe? Eu dizia, coitada da professora, ela deve estar sendo difícil também para ela, sei lá, ou então ela deu uma prova mais difícil porque vocês estão em casa, então ela sabe que de repente vocês vão olhar no livro, vão olhar no livro, o pai vai ajudar, não sei o quê. E depois eu percebi que eu não tinha que fazer esse papel. Eu tinha só que ouvir. Eu tinha que ouvir, assim, sabe? Tipo, sair do quarto. Se ele sai do quarto reclamando da professora, ou eu não falava nada, ou eu dizia, que bruxa, né? Que insensível. Tipo assim, meio que... não sei se para criar uma ligação, porque assim, era uma coisa que ia acontecendo naturalmente, sabe? Tipo, se eu toda vez que eles reclamassem de alguma coisa da escola, eu fosse criticar o professor, fosse defender o professor, eles não iam vir mais me falar, né? Tipo assim, é quase que fechar uma porta, né? E a gente fala tanto que é importante a gente conversar com os filhos, criar um canal. Eu brinco assim que... se a minha mãe, por exemplo, quando eu era adolescente, me dissesse, amanhã às 5 da tarde a gente vai conversar, pô, eu ia desaparecer. Ela não ia me encontrar às 5 da tarde do dia seguinte, sabe? Tipo assim, se precisou marcar a hora, é porque não deve ser uma coisa muito... Deve ser muito sério, né? Então, assim, a gente tem que deixar a comunicação fluir. E assim, ficando muito tempo em casa, nossa, foi muito difícil, né, no início, assim, aqueles 60 dias, 55 dias, sei lá, iniciais em março do ano passado. Todo mundo teve que... Mas ali eu aprendi um monte de coisa, sabe? Aprendi, assim, que era importante. Às vezes eles contavam uma coisa, assim, sei lá, de um programa bobo de televisão que eles assistiram.
é bobo pra mim, mas pra eles não é. Então, assim, tinha que ouvir, sabe? Tinha que estar sempre disponível. Eu tentava, às vezes meu marido dizia, ai, que saco. Mas mas assim, não que eu seja mais legal do que ele. Não que eu seja mais legal que ele, mas eu pensava assim, poxa, né, eu sou psicóloga, me formei em psicologia. Ali naquela hora eu era mãe, mas eu pensava, poxa, se eu não ouvir, outra vez que ele vier me trazer algum assunto interessante para ele, de repente nem vem, porque assim, se uma coisa que é interessante eu já achei chata, né, assim, a gente vai sendo condicionado a isso, né? Tipo, se você vai falar sobre alguma coisa, né, Maureen vai falar alguma coisa com o Tarcísio, de, sei lá, toda vez que você vai contar de alguma coisa que você fez e ele não gosta de ouvir, você vai parar de contar aquilo. Vai contar para outra pessoa, né, de repente. Então, assim, tentar criar, né, estabelecer esses... Aqui alguém botou, ser mãe é difícil demais, nossa. Aurilene mora em Milão. Ah, que delícia! Também tem filho aqui. Também, ela sabe o que a gente está falando. Nossa, Carly, pois como é que é essa questão? Como é que tu viu essa questão nas escolas? Porque a gente aqui tem muita diversidade, né? De raças, vocês perguntaram, né? Escola pública. Né? Escola pública. Como é que é essas classes sociais? Que lá no Brasil a gente tem uma grande diferença. Né? Como lidar? Como foi para tua família lidar com tudo isso? Para teus filhos lidarem com tudo isso? Eu acho que foi muito fácil, sim. Foi muito... principalmente para o menor. Porque, quer dizer, talvez ele porque falasse mais, né? Trouxesse mais o assunto. Mas assim, na escola média, por exemplo, ele tinha na sala dele uma vez um menino que fez o jejum do Ramadã, sabe? Aquela coisa de não poder comer, só pode comer antes do sol nascer, depois que o sol se põe. Então, assim, ele teve que levar uma focaccia, sei lá, era um trabalho de geografia, ele ia levar focaccia para a escola. Focaccia genovese, e eu estava fazendo sobre a Ligúria. E aí ele ficou pensando assim, poxa, coitado, fulano não vai poder comer, porque ele está no Ramadã, todo mundo vai ver. Então, assim, sabe quando as crianças vão aprendendo a lidar com o diferente? A lidar com o diferente, sim. A gente fala tanto, né, que é importante a gente valorizar as diferenças, respeitar as diferenças. E aqui eles viveram isso na pele, porque são diferentes. Mesmo tendo a cidadania italiana, né, eu não sei... Assim, se alguém já perguntou isso para vocês, mas ter a cidadania italiana facilita, porque você vem, você tem todos os direitos que um italiano. Mas para os italianos você continua sendo um brasileiro. Eles não querem saber se você tem a cidadania ou não. Se você... É importante que esteja legal, né? Assim, tipo, o seu vizinho, ele não vai te perguntar se você tem cidadania, se você não tem, né? Então, assim, apesar da gente ter, as crianças continuam sendo brasileiras, sabe? O que vai inserir no meio é a questão da língua e da adaptação na cultura. É isso que vai inserir. E aí, assim, e essa coisa de ter gente de todas as classes sociais, isso é muito legal, assim. Teve um ano, foi no ano passado, um menino super, assim, com dificuldades financeiras mesmo, sabe? Na família, tinha feito aniversário, assim, poucas pessoas foram, porque foi dia de semana, uma casa pequena, sei lá, uma coisa assim. E na mesma semana, uma menina da escola tinha feito uma super festa num lugar tipo uma discoteca, uma coisa assim, sabe? Eu nunca tinha visto, porque as festas aqui costumam ser até diferentes, né? De como a gente comemora no Brasil. E a menina, né? Tipo assim, uma menina riquinha, chamou o amigo para cantar parabéns no meio da festa dela, sabe? Ela dividiu a festa com um amigo da escola. Tipo, isso nunca iria acontecer no meio em que eu vivia. Não vamos generalizar, né? Dizendo que é cidade ou, sei lá, onde eu vivia, assim, tipo, isso não aconteceria jamais. E foi até uma coisa que meu filho chegou em casa e falou uma vez. Ele falou, mãe, aqui os amigos são mais amigos. Mas não é isso, assim, eu acho que aqui as turmas são um pouco menores, lá era muita gente,
né? As pessoas iam para a escola e depois faziam outras atividades. Aqui, não importa, assim, o meu filho estuda com a filha do carteiro, da moça que entrega carta aqui em casa, que também está na mesma escola, o dono de uma empresa gigantesca aqui, sabe, da cidade. O outro amigo chega de Porsche. Então, assim, é tudo normal, sabe? É uma coisa assim que para eles que crescem nesse meio, assim, não estou dizendo todo mundo, tá? Eu estou dizendo assim, o meu mundinho, assim, a minha experiência. E a maior, por estar numa escola de ensino médio, que aí nem todas as cidades têm todas as especificidades, né? Os tipos de escola, tem gente de outras cidades que vem para cá. E tem uma coisa assim da questão financeira mesmo. Então, por exemplo, eles tiveram um passeio, eles foram passar 3 dias em Roma. A escola ofereceu passeio, claro, a gente tinha que pagar tudo, né? Mas eles queriam saber, assim, se as pessoas teriam condições de ir. Foram também visitar um museu em Torino, ida e volta no mesmo dia, mas tem o custo do trem, sabe? Então, tudo isso é negociado. E ainda, quando tem alguém que não pode ir, a escola paga, sabe? É uma coisa, assim, super inclusiva. Tipo, ninguém ficou de fora porque não tinha dinheiro para ir, sabe? E não sei, a minha experiência tem sido assim, para eles é muito... tem sido uma experiência muito boa viver com pessoas diferentes, sabe? Assim, a gente aprende a viver com menos também, né? Assim, tipo, a gente veio com 4 malas e, tipo, o armário que eu tenho hoje é muito menor do que eu tinha no Rio. E a gente vive desse jeito, né? A gente aprende, assim. Isso não é só contigo, com a gente também. A gente aprende que o ser é mais importante que o ter, né? Enquanto no Brasil a gente tinha que trabalhar para ter, para juntar, para pagar as coisas, para dar melhor para os filhos, aqui tu precisa de muito menos, né? E a gente vê, por exemplo, que as pessoas não trabalham assim, que nem trabalhavam, que nem eu trabalhava no Rio, por exemplo, que eu trabalhava longe de casa, ficava muito tempo na rua. A gente está sempre em busca de mais, né? De ter uma condição de vida melhor, de, sei lá. Aqui a gente vê que as pessoas trabalham lá naquele horário, ganham aqueles salários, se satisfazem com aquilo, tipo, não tem aquele, sabe, se tem tempo livre, ele não vai trabalhar mais, ele vai aproveitar para ir para o clube, jogar tênis, ele vai fazer uma outra... A gente já conversou aqui, eles sabem dividir bem o tempo, né, e dar prioridades. O que não é fácil agora. Não é fácil porque a gente vem com esse preconceito. Sim, exato. Para nós não é fácil. Para nós não é fácil, porque a gente vem com esse preconceito determinado e a gente acha que é daquela maneira. Aos poucos tu vai observando que isso sim é qualidade de vida, que eles sabem viver. Sabe uma coisa que eu achei super engraçado, assim, quando eu vim pra cá? Tipo, meu filho saía da escola 2h15. Às vezes eu chegava 2 horas para ir buscá-lo, assim, porque tava no centro, tava perto. Não tinha ninguém na escola, assim, tipo, nenhuma mãe. No Rio, isso é super comum, né? Porque as pessoas têm medo de pegar trânsito, então chegam antes, chegam atrasadas. Aqui, era assim, a saída era 2h15. 2h13, parecia que as pessoas brotavam do chão, sabe? Uma coisa assim, tipo... Isso me impressionava muito. Também, assim, eu morava na Barra da Tijuca, trabalhava no centro da cidade, 35 quilômetros de distância, que às vezes eu fazia em 2 horas. Então, se eu tinha que buscar um filho na escola, eu ficava muito preocupada com essa questão do horário. Então... A gente sabe bem, porque a gente morou no Rio uns 7 anos antes de vir para cá. E nós morávamos bem na divisa da Barra ali com o Recreio. Éramos quase vizinhos. E a Mauri trabalhava na Zona Sul, quer dizer... E era aquela tensão, aquela preocupação. O que vai ser se a gente não chegar no horário? Onde é que vai estar? Com quem vai estar? Onde vai? Isso. Assim, as crianças, meus filhos ganharam celular no Rio desde cedo, que era para, tipo, me atrasei na escola para avisar. Aqui não, aqui é uma coisa assim, tipo, parece até um marco, sabe? Eles terminam a escola elementar, vão para a média. Muitas crianças ganharam telefone naquele momento. O meu filho já tinha, porque a gente já estava aqui, era para falar com os primos, tal. Mas
Mas tem umas coisas... É tão diferente, né? Assim, eu brinco que a gente aprende o tempo todo. E isso que vocês falaram, né? A gente tem que aprender a ver o mundo com outros olhos e sem julgar, né? Com as nossas ideias pré-concebidas. Porque às vezes é um comportamento que pra gente parece assim super natural, super normal, e em outra cultura faz o menor sentido. Eu acredito que é o mais difícil para nós pais, né, Carla? Porque nós temos essa ideia pré-concebida. Eles vão mudar, porque eles estão criando uma nova identidade. E os filhos deles vão ter outra identidade, diferente do que nós tivemos. Né? E é esse ponto que é o mais difícil. Esse ponto é o mais difícil, encontrar esse equilíbrio. Porque a tua origem é brasileira, mas tu está vivenciando uma outra cultura. E os teus filhos estão sendo criados numa outra cultura. Então, tipo, eles talvez não se identifiquem mais com a cultura do Brasil. E esse é o ponto. E às vezes, assim, eu fico até pensando nisso, né? Tipo, eu tenho ótimas lembranças da casa dos meus avós, com os meus primos, né? E agora, assim, a casa dos avós não é mais a casa dos meus avós, é a casa dos meus pais, com os meus sobrinhos, que são os primos deles, e eles estão sendo privados desse convívio. Então, assim, que tipo de memória, né? Memórias afetivas, assim, vão ser construídas. É claro que quando a gente volta, eles estão lá com as crianças, tal. A gente tenta fazer com que eles se falem, né? Mas, assim, acho que para eles é um pouco difícil, tipo, falar o quê, né? Eles sentem também um pouco de saudades, eu acho. Então, assim, o não querer falar pode ser uma tentativa de não sentir essa saudade, essa falta. Se proteger. Mas tipo quando os pais viajam e as crianças são pequenas, que as crianças não querem falar com os pais. Não que os filhos estejam rejeitando os pais, eles estão se protegendo, porque se falar vão sentir saudade. Não sei se serve de conforto para ti, mas só muda de endereço. Que aí ou aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa. Gente, quando eu ouvi a Maureen falando uma vez, eu falei, gente, é muito igual. A gente se identificou bastante, né? As coisas, não é? E a gente descobriu que éramos quase vizinhos. Quase vizinhos. Então, assim, o quanto, eu acho assim, quer ver, essa coisa que eu brinquei, que agora eu tô virando escritora, o quanto falar dessas coisas ajuda outras famílias também, né? Que passam por essa situação, tipo, como é que é se mudar, como é que a gente pode ajudar, né? Como é que é a escola. Nossa, é super difícil, mas assim, eles vão sair mais fortes dessa, assim, sabe? Eu brinco, assim, mas é verdade que o que o mercado de trabalho hoje valoriza? Pessoas que conseguem trabalhar sob pressão, pessoas que são resilientes, pessoas que respeitam as diferenças. E isso tudo eles estão vivendo na pele, sabe? Eles estão saindo da zona de conforto, né? A gente cresce na hora que a gente consegue lidar com os nossos medos, com as nossas incertezas. E eles vão se sair super bem nisso, porque se eles estão conseguindo lidar com essas dificuldades agora, né? Olha só o que eles vão ganhar, né? Na verdade, assim... Uma pergunta interessante que eu acho que tu pode responder. A Mari perguntou como seus filhos reagiram quando vocês decidiram se mudar. Como foi o comportamento deles? Tu chegou a falar um pouquinho no início. Eu falei um pouquinho, mas talvez ela não estivesse aqui, né? Assim, então, o pequeno adorou. A gente teve uma professora de italiano, que eu brinco, que foi um anjo na nossa vida. Porque, assim, ela começou a ensinar italiano a partir dos interesses dele. Então, assim, o pequeno foi aprendendo tudo a partir dos times de futebol. Então, assim, a Fiorentina, que era de Firenze, que é da Toscana, sabe? Foi tudo, sim, em função. Sim, ela soube envolver ele. Total. A ponto dele nem estudar mais português. E a outra, sim, também com livros de leitura, sabe? Literatura para adolescente. Então, assim, isso foi muito legal. A gente já tinha viajado algumas vezes para a Itália, então eles conheciam. A gente tem origem italiana, então, assim, a gente já tinha vindo de férias algumas vezes. Tipo, a gente veio uma vez para ver um jogo de futebol, porque meu marido é
romanista e meu filho é juventino. Então, assim, a gente planejou uma viagem para assistir Roma e Juventus em Torino. Isso muito antes de vir para cá. A gente planejou uma outra viagem para assistir um show da Emma Marrone na Arena de Verona, em 2014. Então, assim, uma experiência, primeiro show na vida da minha filha. Era uma cantora que ela conhecia, porque a gente ouvia em casa. Então, assim, a gente foi tentando costurar essas coisas, sabe? Tipo, a gente tinha já uma relação afetiva com o país, né? A gente tinha, assim, não era uma coisa desconhecida, né? Se adaptar à comida, imagina, foi muito fácil. A gente já tinha esses hábitos em casa, sabe? Então, que isso também, né, é uma coisa que pode ser difícil, né, para algumas famílias, assim, você vai mudar de país, o que você vai comer. A gente sente muita falta do maracujá e do pão de queijo, mas a gente consegue lidar bem com isso. Mas tudo tem solução, hein? Já arranjei. Ah, então tá. Se não arranjou, depois tu fala aqui que a gente te passa um caminho. A gente tem, assim. O meu problema é só o freezer, que é pequeno, não dá pra ter muita coisa, assim, um estoque. Mas, assim, tipo, a gente, sabe, foi se adaptando. Então, assim, pra menina que tinha 14 anos, foi bem mais difícil, realmente. E a gente quis vir logo. Né? E a gente quis vir logo, porque ela ainda não tinha um namorado, pelo menos que a gente soubesse, né? Assim, então, a gente ficava assim. A gente ficava naquela coisa assim, pô, se ela arranja um namorado, aí vai ser difícil ir, como é que a gente vai? Mesmo pensando numa coisa assim de curto prazo, sabe? Imagina, as amigas fizeram 15 anos, ela perdeu todas as festas de 15 anos. Isso assim, eu fiquei, sabe, assim, poxa, eram filhas das minhas amigas e eu não fui a nenhuma festa, não fiz festa. Então, assim, não fiz festa para minha filha, né? Então... é difícil, eles tiveram dificuldade, assim, para aceitar, eu acho, um pouco, principalmente ela, mas hoje, se você falar em voltar, eles ficam muito tristes. Que bom, sinal que deu certo. Sinal que deu certo. Foi tudo tão planejadinho que deu certo, deu certo. Planejadinho que errado que deu certo. Eu queria te agradecer a tua disponibilidade, a tua alegria, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, assim, adorei conhecer vocês, assim, eu não preciso de cidadania, mas né, assim, tipo, não preciso dos serviços, mas é uma delícia ler o conteúdo de vocês, acompanhar, assim, foi uma agradável descoberta. Obrigada, para nós também. Carla, obrigada. Boa noite. E até a próxima.